Muito boa tarde para todo mundo. Hoje nós estamos começando mais um trabalho, o trabalho das quartas-feiras, mas é bom passar algumas informações para vocês verem. Eu sei que tem gente nova aqui hoje, então é bom vocês ficarem sabendo o que a casa proporciona, né? Nós temos palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? A evangelização infantil também há na casa, domingo às 10 horas. Então, os pequenininhos, né? É bom sempre... Minha mãe sempre falava que é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, é sempre bom trazer a criançada para já ficar dentro da doutrina. Plantão de atendimento, nós temos de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, e às quartas, a partir das 13h15. Domingo, a partir das 9h30. Toda vez que vocês forem tomar passe, é sempre bom passar antes no plantão, para ver que tipo de passe que vai ser dado, né, quantas vezes vocês precisam vir e tudo mais, para fazer o tratamento certinho. A partir de janeiro, nós estamos fazendo a inscrição para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Assistência social que a casa faz também é Super 10, toda segundo sábado de cada mês, é distribuído 60 cestas básicas, e se alguém quiser cooperar, a ajuda é sempre bem-vinda. Pode trazer qualquer tipo de alimento não perecível, tipo leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal. Se quiser conhecer nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-los. A cada 15 dias aos sábados, após a palestra, temos a distribuição de café, leite, suco e sanduíche para os desabrigados. É um trabalho novo na casa e que, graças a Deus, está surtindo um efeito muito legal. Quem puder cooperar ajudando na distribuição, venha falar conosco depois da palestra. E nós temos algumas efemérides espíritas aqui, né? Que é sempre bom saber. Dia de janeiro. Dia 1 foi o nascimento de Leon Diniz, dia 3 o nascimento de Joana d'Arc na França, dia 6 a primeira edição de A Gênese de Kardec, foi colocada inclusive à venda, dia 9 o nascimento do Dr. Ernesto Bozano, dia 15 lançamento da primeira edição de O Livro dos Médiuns, e dia 30 foi fundado o Colégio Allan Kardec por Eurípides de Barçanufo, em Sacramentos, Minas Gerais. Temos também a palestra que é online, ao vivo. Então, eu sei que às vezes tem algumas pessoas que não podem participar da palestra, mas podem ouvi-la e vê-la, né, pela internet. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? E isso é uma conquista aqui na casa, tá bom? Hoje nós vamos ter uma palestra Super 10 com o Roberto, que já está preparado, está a postos. Uma pena que tem poucas pessoas, acho que o tempo preto, né, afugentou. Mas quem tinha que ouvir ou quem tinha que estar presente está aqui, tá? Vamos fazer a prece inicial? Para a gente, inclusive, entrar aqui na energia. Eu sempre falo que às vezes as pessoas falam assim, é importante receber o passe. É importante receber o passe, mas a partir do momento que vocês entram para aquela porta, a gente já começa a ficar sendo trabalhada pelos amigos espirituais. Então, a partir do momento que a gente entra para aquela porta, a assistência já está sendo dada, tá? O passe é apenas um complemento, tá bom? Então, vamos nos acalmando, vamos deixar os problemas do lado de fora dessa sala, vamos sentindo essa energia tão gostosa e tão querida que os nossos amigos prepararam com tanto carinho para nos receber, e agradecendo mais uma vez a Jesus, nosso irmão e mestre maior, por essa bênção de estarmos aqui hoje novamente reunidos para poder nos melhorar. Se tivermos alguma desventura, alguma preocupação, vamos acreditar que existe um Pai maravilhoso que nos olha a todo instante, e vamos deixar seus problemas com confiança a seus pés. Que Jesus esteja presente, que Jesus continue com a gente.
Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que está contido nesse livro, Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a de número 73, e o tema que Emmanuel nos traz, nos apresentando uma lição maior, ela é intitulada Falatórios. Emmanuel vai buscar na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 16, onde Paulo falava o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O que a gente poderia entender por um falatório profano? É toda aquela palavra inoportuna, é toda aquela palavra que não constrói nada, é aquela palavra que não está associada ao bem do próximo e, por consequência, ao nosso próprio bem. É muitas pessoas falando ao mesmo tempo, pegando aquele grupinho de pessoas, murmurando, falando, e não se chega a conclusão nenhuma desses falatórios. Se aproveita muito pouco desta conversa. Então Emmanuel, em cima desse capítulo e versículo de Paulo, ele nos passa a seguinte mensagem: mas evita poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto ao falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto inúmeros fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extingui-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis? Pergunta Emmanuel. Ninguém lhe contesta influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esquecemos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes à afeição de vermes letais, que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada? Do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que indiferença alusiva aos desvarios da conversação?
Em toda parte, diz Emmanuel, a palavra é índice de nossa evolução, de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quanto a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Vejamos bem aqui a comparação que Emmanuel nos faz a respeito de doenças comuns, doenças que nós conhecemos, como o álcool, que é tratado como uma doença. Antigamente não era, mas o CID, o Código Internacional de Doenças, já há um bom tempo catalogou o vício do álcool, como os outros vícios também, como uma doença. Causa dependência, que estraga a saúde. Então, nessa comparação que Emmanuel faz com o álcool e com a sífilis, ele compara ao falatório como uma doença. Algo que a gente adquire no dia a dia, em contato com os companheiros de jornada terrena, e que sem percebermos, ela vai nos arruinando, ela vai nos contaminando a nós todos. E a gente, para parar e pensar um pouco, não precisa muito para ver que isso realmente acontece conosco no nosso dia a dia. Podemos perceber, por exemplo, naquela hora sagrada do almoço, que é a hora que nós estamos saciando a nossa fome, a fim de nos alimentarmos o nosso corpo material que precisa do alimento, alimentarmos o nosso corpo espiritual. Quantas vezes nós nos colocamos com a palavra, com o falatório indevido naquele momento, numa hora sagrada que deveria elevarmos uma oração para agradecermos o alimento na nossa mesa, até elogiarmos a pessoa que fez aquele alimento carinhosamente. Às vezes nos esquecemos disso. Que comida gostosa, que bom. E mesmo talvez nós não gostássemos daquela comida, não deveríamos falar nada. Mesmo assim, deveríamos agradecer por tê-las em nossa mesa. E quantos passam fome no mundo? E que falar, então, do falatório na hora do deitar? Quantas vezes nós vamos deitar e com o nosso companheiro, com a nossa companheira que seja, ao invés de nós estarmos ali relaxados, elevarmos o nosso pensamento a Deus na oração, porque na hora que nós vamos deitar-nos, na hora que nós vamos para o sono físico, nós nos desdobramos do nosso corpo. O nosso espírito vai para outras regiões. Às vezes vai estudar, vai visitar outras regiões, vai às vezes visitar parentes nossos, ou vamos receber mensagens, isso tudo através do sono físico. E com esse falatório, antes de nós adormecermos, para onde que nós vamos? Já que nós vamos dormir não relaxados, vamos acabar dormindo irritados, vamos acabar dormindo preocupados, perturbados. Para que regiões que nós podemos nos juntar, o nosso espírito? Talvez não será em regiões muito boas. Talvez no dia seguinte poderemos acordar cansados demais,
porque perambulamos por lugares não muito bons, não muito adequados. E o que falar também daquele falatório desvairado ao telefone, coisa muito comum que às vezes nós esquecemos, um aparelho tão importante nas comunicações, tanto faz o telefone fixo como o telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação que seja. E muitas pessoas se utilizam desses aparelhos para uma comunicação chula, para nada, para uma perda de tempo. E a gente às vezes não para pensar nesse falatório em geral. E aonde é que está, onde é fixado todo esse falatório? De onde parte esse falatório? Ele parte nada mais, nada menos da nossa mente enfermiça, da nossa mente desocupada. Essa mente que não para pensar naquilo que diz, não raciocina nas palavras que pronunciou, e quando vai ver, já falou. E muitas vezes não são só as palavras em si, são os nossos gestos que também transmitem emoções, transmitem mensagens. O nosso olhar, às vezes, simplesmente, não precisamos nem falar uma palavra, mas simplesmente um olhar já diz muita coisa. Então, onde essas doenças param? Realmente de nossa mente. E aí, nós vamos buscar num outro espírito que nos trouxe também uma mensagem muito importante. Ele sintetiza muito bem o que nós estamos passando neste momento. O espírito de Ramatiz, no livro Sobrevivência do Espírito, ele nos diz que a mente é algo como uma usina de força, a produzir energias. Quando se descontrola ou é tomada pela raiva, pelo ódio, pela cólera, ou pela inveja, ou ciúmes, emite determinados feixes de ondas e forças que perpassam pelo campo etéreo astral da zona cerebral do perispírito, fazendo baixar o padrão vibratório da energia mental que ali se encontra em liberdade. Produz-se, então, um efeito que muito bem podereis designar como uma coagulação mental astral. Ele continua dizendo: da mesma forma, as ondas mentais alteradas também intoxicam a própria atmosfera astral invisível em torno do cérebro, produzindo substâncias que baixam vibratoriamente, tornando-se nocivas, por cujo motivo devem ser eliminadas da zona psíquica ou do campo áureo do homem. Vejamos bem aqui, traduzindo mais a miúde, o que ele quis dizer. Que essas mesmas ondas mentais, elas não só alteram o nosso corpo físico, não só alteram o nosso psiquísmico, mas também alteram a atmosfera astral e invisível em torno do cérebro e toda essa atmosfera do ambiente em que nós estamos. Então, quando nós levamos um falatório, uma conversa que não é muito boa, ela, além de estar prejudicando o próximo, ela está nos prejudicando a nós mesmos e está prejudicando também o ambiente em torno de nós e toda a atmosfera astral. Olha que complicado é tudo isso. Parece simples, né?
uma simples palavra, uma conversa, olha só como ela se abre, como ela contamina os ambientes e o próprio homem. Ele diz ainda, daí se verifica ad miúde que as criaturas mais violentas, coléricas, irritáveis, pessimistas ou ciumentas são vítimas quase sempre de alergias inespecíficas, urticárias, nefrites, eczemas, neuropáticas, surtos de disenteria ou hemorroidas, como frutos dos desequilíbrios mentais e descontroles psíquicos. Olha o desarranjo todo no corpo físico. Os hipocondríacos, por exemplo, vivem num infeliz círculo vicioso. Quando o fígado se enferma, altera-se o seu psiquismo, e quando ele se desarmoniza, são eles que enfermam o fígado. Olha, um conjunto de coisas. Uma coisa se desequilibra, quando ela se equilibra, ela desarmoniza a outra coisa. As palavras despertam ideias e produzem estados emotivos diferentes. No homem, repetimos-nos, são chamados chaves verbais que vos alteram a ouvi-las e a pronunciá-las, ocorrendo então consequências também diferentes no psiquismo e, consequentemente, no corpo físico. Então, veja bem, elas despertam ideias e produzem estados emotivos diferentes. Uma palavra, às vezes, pronunciada por uma determinada pessoa, ela pode alterar muito mais o sentimento daquela pessoa do que uma outra que você chegar e falar a mesma palavra. A forma dela captar a mensagem dessa palavra, ela não é igual para todas as pessoas. Então ela pode despertar e produzir diferentes estados emotivos. Ele continua, conforme já dissemos, as palavras, se pudessem ser analisadas ou sob avançada instrumentação de laboratório, dar-vos-iam a certeza de que combinações lexicológicas chegam a influir na temperatura e na circulação do corpo humano. Mais para frente um pouquinho, esse livro foi editado em 1958, fez pouco tempo, 50 anos. Mas nós vamos ver que 3 décadas e meia para trás, um pesquisador já conseguiu provar cientificamente o que esse espírito estava nos passando na década de 58. Há perfeita correlação entre o falar e o pensar, assim como no dispêndio de energias entre a intenção subjetiva da ação e a produção dos sons físicos e da linguagem. É aquilo que nós estamos falando. Os gestos, às vezes não só as palavras, mas os gestos, o olhar, elas transmitem também emoções. Eles falam por si só. Cada povo, olha que interessante, cada povo revela através da língua ou dialeto, com maior ou menor dispêndio de energias magnéticas, os estados psicológicos de sua própria reação no mundo exterior e de seu entendimento íntimo e espiritual. As raças parmoniosas também são ávaras ao falar, quer dizer, aquele povo que tem economias, pequenas economias, povos de países menores, que com economia não tão abastada, né? Enquanto que as pródigas se atropelam em seu vocabulário dispendioso e se fatigam na exagerada articulação. Então ele comparou aqui
um povo, uma situação de um país que já esteja numa economia muito mais avançada, que seja mais ricos, né, e outros mais pobres. Quer dizer, tudo isso influencia na língua ou no dialeto. Por que isso? Porque a palavra, o verbo, ele envolve o psiquismo da região onde estão os habitantes daquele local. O nosso povo aqui no nosso planeta, no Brasil, nossa palavra, o nosso vocabulário, o jeito de nós nos expressarmos, nós gesticularmos e falarmos, todo ele está envolvido com o psiquismo todo desse país. Olha que interessante. Cada povo revela através da língua ou do seu dialeto. Então nós percebemos também que em certas regiões, até mesmo aqui no nosso país, um pessoal que está lá na parte do norte fala diferente do pessoal do sul. E ele se entende. Mas por quê? Porque o pessoal da região norte está envolvida com as questões daquele ambiente em si. Eles assimilam aquele ambiente em si, pela condição deles de material e questão até espiritual, e dos outros aqui se pronunciam de uma outra forma. Mas estão dentro do mesmo país, às vezes estão até próximos, e existem dialetos. Nós podemos comparar também a Portugal. Portugal é um país pequeno, mas existe dentro deles um dialeto muito grande, na forma de falar, até que em certas regiões muitos não compreendem o que os outros falam. Mas estão no mesmo país, por que não compreende a língua do outro? Olha que interessante que o Espírito nos trouxe essa mensagem. Isso. Exatamente. Então, nós, mais para frente um pouquinho, nós vamos ver uma outra coisa interessante, onde nós estamos falando, onde que o Espírito nos trouxe a questão de que até a própria água é influenciada pelos pensamentos, por esse magnetismo todo, e então foi perguntado ao Espírito, nesse caso aqui, já não é Ramatiz que está falando, é o Espírito Atanagildo, que participou também da obra, qual é o processo que favorece a nutrição magnética aos necessitados? Então, o Atanagildo, o Espírito, ele fala, não vos deve ser estranho o fato de que a água é o mais poderoso agente eletromagnético capaz de absorver tanto as emanações de ternura, amor, júbilo, quanto as expressões mentais de ódio, cólera, melancolia produzida pelas criaturas. Olha, vejamos bem, que com o nosso pensamento, com a nossa energia deletéria que nós emitimos através do pensamento, nós contaminamos até a água. Olha qual é a força. Exatamente. Olha a força do nosso pensamento e olha onde pode chegar o nosso falatório. A água pode ser um veículo medicamentoso para curar o enfermo, mas também pode transformar em depósito de veneno capaz de matar a criatura mais resistente. Ela absorve tanto as vibrações do bem quanto as irradiações maléficas. Aí vocês poderiam estar perguntando, mas por que ele estava falando agora de falatório, falou de vibração e daqui a pouco passou para a água? Porque tudo está encadeado. Quando esse Espírito Ramatiz nos falou aqui nessa mensagem, lá na psicografia do livro, em 1958, ele comentou que nós ainda não estávamos naquela época preparados para entender o que ele estava nos dizendo, mas que em breve, mais para frente, viriam alguns aparelhos capazes de medir isso que ele está falando.
que o homem ia conseguir medir isso através de aparelhos. E não foi por nada mais, nada menos, que na década de 90, surgiu um japonês, Masaru Emoto. Ele conheceu o Dr. Lee Lawrence, no Japão. Dr. Lee Lawrence era um bioquímico da Universidade de Califórnia, e ele era um pesquisador da água. Ele tinha já muitos estudos avançados da água. E Masaru Emoto, como ele era um doutor em medicina alternativa, é como se fosse hoje o pessoal que cuida de holística, de ortomolecular, de acupuntura, né, esses fitoterápicos, né, então toda essa medicina alternativa, o Masaru Emoto se tornou muito desejoso de se aprofundar mais no que o Dr. Lee Lawrence estava estudando e que o Dr. Lawrence estava defendendo e o que ele escrevia, porque ele, como um terapeuta, ele também via que na medicação que ele passava para os seus clientes, que a água respondia muito aos tratamentos e era muito influenciada num determinado tratamento por um e por outro cliente. Então Emoto resolveu se juntar a Dr. Lee e se avançou nas pesquisas. E não é por ocasião do destino que Emoto ele se depara com um livro que não tinha muita coisa a ver com o que ele estava estudando. Esse livro, ele tinha algumas perguntas, mais ou menos 50 perguntas e respostas, e numa delas que Emoto se baseou para começar os estudos deles, ele achou muito interessante que uma resposta das perguntas era o seguinte: há dois flocos, uma pergunta e resposta, há dois flocos de neve com o mesmo formato? E a pessoa que estava lá respondendo para essa pergunta disse: a neve cai sobre a Terra há uns milhões de anos e cada floco tem um formato diferente. Então Emoto ficou intrigado. Mas por que tem um formato diferente? Se todos os flocos caem, floco de neve, deve ser tudo igual. Isso. Então cai naquilo que nós estamos falando da palavra e dos povos. De acordo com a região que esse floco cai, ele está impregnado com as energias daquele ambiente que ele foi depositado. Então o Emoto, ele pega um aparelho que o Dr. Lee tinha, que era aparelho de ressonância magnética, que nos Estados Unidos era para ser feito remédio ou homeopatia. Então ele resolve fazer experimentos. E para a sua surpresa, ele colheu, para fazer esse experimento, água, não só do Japão, de vários rios, lagos, de outros, colheu de outros países, do mundo todo. Ele teve um trabalho desde 1994 até 1999 para fazer esse trabalho. E para a surpresa, ele concluiu que após serem analisadas essas águas, através de congelamento de toda essa água e fotografando essa água, ele percebeu que essa água produzia cristais magnéticos como se fossem pérolas, e que esses cristais eram formados uns diferentes dos outros. E quando se falavam palavras de amor, de felicidade, de prosperidade, os cristais eram a coisa mais linda. Não dá para trazer, que não dá para a gente expor por causa do tempo. Mas quando eram pronunciadas palavras de ódio, calúnias, defamações, esses cristais se desmanchavam, eles formavam uma coisa horrível, feia até de se olhar. Então ficou provado aí cientificamente pelo Dr. Emoto e pelo Dr. Lee que as palavras realmente influenciam a nossa vida, influenciam o nosso corpo físico, influenciam a atmosfera e todo o ambiente astral, coisa que os espíritos já vêm nos trazendo há dezenas e décadas de anos.
Jesus já falava nisso no passado, há 2000 anos atrás. E não é por pura coincidência que ele também diz que o homem, quando aparece pela primeira vez na vida terrena, ele aparece num óvulo, e que esse óvulo, quando ele é fecundado, 95% dele é água. E que esse mesmo homem, depois de maduro, 70% do corpo é água. E não é por coincidência que 70% da água que envolve, de tudo que existe no planeta é água. Tanto é que o planeta Terra é chamado planeta água, ou planeta azul. Vejam bem que tudo que aquele que o Espírito nos trouxe e que as pesquisas acabam batendo, que os nossos pensamentos, as nossas palavras influenciam em tudo. Então, veja bem, se o nosso corpo físico já é composto de 70% de água, quem é o principal prejudicado com o falatório desvairado? Somos nós mesmos. Então, a pesquisa científica comprova o que os Espíritos dizem. Comprova o que Jesus já nos disse, vou encerrar já, há 2000 anos atrás. Está em Mateus e em Lucas também. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, teus olhos forem maus, a luz que está em ti são trevas. Quão grande serão tais trevas? Quer dizer, se a gente tiver olhos bons, olhar para o bem, o nosso corpo será irradiado de luz do bem. Mas se o nosso corpo for mau, ele também será irradiado com o mal. Para encerrar, que eu já estou atrasado, umas pequenas palavras, não poderíamos esquecer de Joana de Ângeles. Sempre que falares, faze o relatório do bem, desculpa, ajuda, perdoa e compreende. O irmão caído não necessita de empurrão para mais baixo. Entretanto, espera a mão amiga para reerguer-se. Quem erra tem a ferida do engano. Aquele que se equivoca padece a ulceração do erro. Disputa a honra de acertar, falando sobre o bem, em nome do bem, do supremo bem, para o teu próprio bem. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, depois da palestra do Roberto, a gente sempre faz alguns comentários. Está aberta a palavra para vocês. Não dá tempo. Então, os comentários vão ser feitos depois com o Roberto, na hora que acabar os trabalhos. Tá bom? Não dá porque o palestrante fez muito falatório mas foi demais. super legal. Foi super bem. Olha o falatório. Não, mas estava tudo ótimo. A gente escutar coisa boa é um bom falatório. Eu acho que é um falatório permitido por ele lá em cima, na boa. Né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, e agora está na hora da gente se concentrar um pouquinho e pensar um pouquinho em tudo que foi falado aqui e fazer os nossos agradecimentos e não só agradecer, mas também para harmonizar tudo, né? Tudo que a gente aprendeu aqui tem só um fundamento, né? Que a gente não deseja para o próximo, que a gente não desejaria para a gente.
Então, vamos desejar para o nosso próximo, não tão próximo assim, mas para as pessoas que estão de alguma forma sofrendo nesse momento, ou que estão passando por alguma dificuldade, que vocês estão lembrando, que vocês saibam, ou ficaram sabendo durante essa semana, vamos pensar nessa pessoa e pedir para o Pai, pedir para o Mestre Jesus, que nós consigamos emitir boas vibrações para esse ser, para esse irmão, que nesse momento ele seja envolto realmente em energias que o harmonizem, que tragam muita paz, que tragam muito amor em seu coração. E vamos imaginar esse coração bombando mesmo para todo o organismo, essa sensação de paz, para que nesse momento ele possa realmente se sentir melhor. E vamos também pedindo para todos os nossos amigos espirituais, junto com a gente, pela harmonização do nosso planeta. Esse planeta escola, esse planeta maravilhoso, no qual nós fomos abençoados em estar aqui, para poder colocar em prática o que a gente precisa aprender. E agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita de estar vivendo mais uma encarnação, mais uma vida, para tentar nos melhorar. Vamos imaginar esse planeta envolto numa luz branca, com raios dourados, principalmente nas áreas onde a gente sabe que existem muitas discórdias, que existem muitas guerras, principalmente políticas, né? Que guerra nada mais é do que guerras de egos. Vamos tentar pensar em todo o Oriente Médio, imaginar uma nuvem preta se afastando nesse momento e essa luz branca sendo canalizada para aquela região, para que os dirigentes tenham um pouco mais de compaixão dos seus povos e não pensando somente em si mesmos. Vamos imaginar esse planeta irradiando essa luz maravilhosa, essa luz branca, essa luz dourada, em toda a sua superfície. E agradecendo mais uma vez, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade de estar fazendo essa reforma íntima, escutando e aprendendo da melhor forma possível. Porque nesse exato momento estamos agradecendo por estarmos escolhendo o caminho do coração, o caminho que realmente vai nos trazer amor e não a dor. Que assim seja, amém. Com essa sensação, fiquem sentadinhos, calados, escutando a musiquinha, pensando em coisas boas, e os trabalhadores se dirigam à sala de passes e a gente posteriormente vai chamando vocês, tá bom?